Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, comigo, Marta Correia. Toda terça-feira, às 13 horas, temos esse encontro aqui pela sua bcctelevision.com. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, afinal, estamos para o mundo, para o globo, onde quer que você esteja, estando com a gente, é o que a gente quer. Eu, você, a BCC Television e mais um Esquina da Cultura. E hoje a gente tem uma entrevista com um produtor bacana, que criou aí um coletivo, e ele vai contar essa história para a gente. Seja bem-vindo, Pedro de Freitas, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Marta. Prazer é nosso, uma honra recebê-lo aqui no Esquina da Cultura, para falar um pouco, antes da gente falar desse coletivo, vamos falar um pouquinho de você, como que surgiu o produtor na sua vida? Você é ator também? Não sou ator, mas o meu processo, o meu percurso na produção, ele está relacionado a uma experiência anterior, que está relacionada ao teatro amador, está relacionado à atuação. Eu me formei em artes cênicas pela Unicamp, que é um curso de interpretação, bacharelado em interpretação, mas nesse contato com o teatro universitário, com o teatro amador, eu acabei desenvolvendo algumas competências em outras áreas do teatro, além da atuação, como iluminação, cenografia, sonoplastia, e aí, juntando essas várias funções, eu acabei me tornando um produtor, uma pessoa que tinha um conhecimento nessas áreas, mas que conseguia criar um elo entre elas, né? Um elo de comunicação, de organização, e aí eu acabei me tornando um produtor. Foi esse o caminho. Há quanto tempo já? 20 anos? Há 20 anos eu me dedico à produção, acho que há 15, quase 20 anos que eu me dedico exclusivamente à produção. E você é de São Paulo? Você está em São Paulo? Onde que você Eu trabalha? sou de São Paulo, eu nasci aqui, estudei em Campinas, né, fiz a graduação lá, depois fiz um master de gestão cultural na França durante um ano, e estou aqui. Você trabalha, então, praticamente com a galera do teatro. O meu trabalho ele é focado no teatro, principalmente. Claro que no teatro a gente acaba tendo alguns contatos e alguns projetos que têm intersecções com outras áreas, não só das artes, mas áreas científicas, áreas de literatura e literatura das artes também, mas enfim, dialogo com muitas artes, mas eu sou uma pessoa de teatro mesmo, assim, né? O meu interesse é trabalhar no teatro, e é assim que eu desenvolvo. Por um tempo eu trabalhei como produtor de companhia, então fazia parte de um coletivo de atores, né, dentro de um coletivo de artistas eu era o produtor, e depois, quando comecei um novo projeto, que é a Périplo, que é a minha produtora, que tem um foco em produções internacionais, mas com o objetivo de criar aproximações, de criar elos entre artistas brasileiros e artistas estrangeiros, e através desses elos, acessos, pontes de circulação. Que maravilha! Mas o seu trabalho tem a ver com leis de incentivo também ou não? Pode ter, tem também, né? Porque as leis de incentivo, elas são uma forma de obter recursos, mas a gente, em produção, a gente trabalha com todas as formas, com muitas formas de obter recurso, né? As leis de incentivo, elas possibilitam um contato com as empresas, que podem aportar, não só empresas, mas também pessoa física, mas através da isenção fiscal, de alguns impostos federais, estaduais e municipais, dependendo da cidade, do estado, mas também tem muitas formas de captação que não são diretamente através de lei de incentivo. Que bacana! E você, vamos falar um pouquinho, então, sobre a Farofa, né? Que a Farofa, que é um coletivo, né? Conta pra gente o que é a Farofa e como que ela nasceu. A Farofa, na verdade, ela se configura, ela começa com uma primeira ação, né? A Farofa, a primeira coisa que a Farofa fez foi acontecer.
A Farofa começou, a primeira ação da Farofa foi uma mostra paralela que aconteceu durante a MIT-SP, que é a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, que tem uma programação incrível, com algumas estreias nacionais e com uma programação internacional muito boa, assim, de ponta, sob a curadoria do Antônio Araújo. E aí, até por uma provocação da MIT e por conta de uma viagem que a gente fez para Edimburgo, para o Festival de Edimburgo, onde acontece uma mostra paralela de teatro muito forte, a gente começou a desenvolver essa ideia de criar uma mostra paralela. E essa ideia ela só foi possível porque aconteceu um encontro, né? Então, assim, eu, através da Péripo, desenvolvo um trabalho com artistas estrangeiros, a Corpo Rastreado, que é outra produtora, desenvolve um trabalho muito forte com artistas brasileiros e também estrangeiros, e a gente entendeu que a gente tinha coisas em comum, como duas produtoras, que a gente poderia se conectar, a gente tinha objetivos complementares, e a primeira coisa que aconteceu foi a gente fazer esse projeto. Mas quando eu estou falando, por exemplo, da Corpo Rastreado, eu estou falando de uma produtora que tem, sei lá, 15 pessoas trabalhando, né, 15 produtores. Então, a gente, logo com o andar da Farofa, a gente entendeu que, assim, ok, começou com esse encontro entre duas produtoras, mas esse projeto, ele tem um nível de organização, como ele é composto por muitos produtores, ele é um coletivo próprio, assim, que ele é uma derivação desse encontro, né? Tipo, eu desenvolvo um trabalho, a Corpo desenvolve um trabalho, e a Farofa foi uma junção que explodiu ali desse encontro, e a gente chama ela como um coletivo, por quê? Porque existe uma organização que a gente desenvolve uma forma de trabalho que ela é menos hierárquica, onde a gente coloca todas as ideias no papel, na plenária, a gente discute muita coisa, a responsabilidade sobre as ideias, sobre a execução, ela é de todo mundo que está acontecendo, que está trabalhando ali, que está envolvido, e ao mesmo tempo ela pode acontecer, ela pode assim, agregar novas pessoas para fazer parte desse coletivo. E como que é, você já disse um pouco como vocês desenvolvem esse trabalho, né? Mas vocês trabalham basicamente com ideias? A gente é um coletivo de produtores. Então, a gente tem uma facilidade, ou, na verdade, é a nossa sina, transformar a ideia em ação. Então, a gente tem as ideias e a gente coloca essas ideias em ação, porque a gente está na função, na cadeia do teatro, a gente está no lugar da execução. E aí uma característica desse grupo, não é exclusiva desse grupo, mas esse coletivo tem, é que são produtores que desenvolvem uma ação que ela é extremamente criativa. Então a gente se alia a artistas, né, nos nossos projetos, mas a forma da gente produzir, a gente não é um despachante de cultura, a gente não é só um executor de tarefas, a gente pensa o que a gente está falando, o que a gente está produzindo, e a gente colabora, transforma. E nesse sentido, a gente fala que a gente desenvolve um tipo de produção que é criação. Que maravilha isso, né? É um projeto muito, muito bacana, né? Quantas pessoas tem dentro da Farofa, então? Você não sabe nem contar ou vocês têm um número já de... Olha, eu poderia Fixo, contar, né? assim, eu não vim com esse número pronto, assim, mas eu acho, assim, no mínimo somos 17 pessoas envolvidas diretamente. 17, 18 pessoas. Diretamente, fora as que vocês agregam, né? Isso, a primeira farofa, que foi a mostra paralela, nós éramos 18 produtores, aí, além disso, a gente fez uma programação com quase 70 espetáculos, então imagina, cada um desses espetáculos tem um produtor, cada elenco desse é uma quantidade de gente, então a gente, sei lá, envolveu algo em torno de 600 pessoas numa primeira ação,
totalmente financiada por nós, assim, por onde que a gente conseguiu fazer nossas possibilidades de relacionamento e encantamento, porque a gente não tinha nenhum tostão, a gente não tinha nenhum financiamento, nenhum patrocínio para fazer, mas a gente acabou, para realizar, entendendo a importância de investir dinheiro que é nosso, e contar com muitos colaboradores que fizeram com que a farofa, a primeira amostra paralela da farofa, a primeira ação da farofa, fosse um sucesso. Bacana. E como que é trabalhar com tanta gente assim? Vocês têm algum encontro em algum local? Ou é tudo virtual? Como é que vocês estão trabalhando nesse momento de pandemia também? É tudo virtual, né? A gente, bom, a farofa, a mostra da farofa, ela acabou no dia 15 de março, e aí a gente desmontou o espaço que era na Oficina Cultural Oswald de Andrade no dia 16, e desde então estamos em pandemia. A partir daí tudo começou a ser online. E aí é muito engraçado como a arte responde rápido às demandas do, arte, eu falo assim, a arte ela vaza, né? Como água, ela vai encontrar um caminho, pode ter um rochedo que ela Sempre, desvia. mas sempre acontece, né? Sempre acontece. Então, o que aconteceu foi um movimento um movimento coletivo de desenvolver um projeto que acabou virando a Farofa no Sofá, que foi a versão, a mostra de espetáculos online da Farofa, e que aconteceu em agosto. E aí, nesse momento, a gente conseguiu, a nossa programação, teve uma coisa que era interessante, era um diferencial dela, que não era uma programação de estreias, de novidades, pelo contrário, era uma programação que tinham trabalhos, inclusive trabalhos da década de 80, com registros da década de 80, de 90, e era importante para a gente, o nosso desejo como produtores, como artistas, criadores, era, criar uma possibilidade para que a gente pudesse ver a história, uma história de teatro recente, né? E aí a gente tinha, por exemplo, companhias que tinham um repertório que foi apresentado de peças que nunca mais ninguém vai ver, porque essas peças não são mais apresentadas, mas a gente conseguiu trazer isso para Farofa no Sofá, e isso foi uma coisa muito bonita. Em paralelo, a gente criou uma plataforma, um evento que a gente chamava Combi, Fragmentos de Imaginário Tropical, que foi uma série de conversas com artistas, curadores e programadores internacionais e brasileiros, que a gente criou 3 mesas, cada uma com uma questão relacionada assim, como fazer junto, como continuamos, como lidar, curadoria ou cuidadoria. A gente começou a botar essas questões e a gente chamou algumas pessoas para, não para responder, mas para pensar junto com a gente, provocar a partir dessas perguntas que a gente tinha colocado. E isso já tinha a farofa, a primeira farofa e essa também tem um interesse de aproximar artistas, criadores de todo o Brasil e também do estrangeiro, pensando que a gente está num momento onde outros países estão muito interessados em saber o que está acontecendo por aqui e ouvir o que está acontecendo através da voz dos artistas. Que bacana isso, né? Esse intercâmbio virtual é sensacional. E essa volta de espetáculos que já aconteceram e que não vão acontecer mais, como foi a resposta do público para isso? A gente teve uma resposta maravilhosa, maior até do que a gente imaginava que fosse ser interessante, porque a Farofa também, depois da primeira, ela criou um burburinho na sua primeira ação, então ela assim, já era muito simpática, então quando chegou ao público, ao olhar do público, e aí quando a gente propôs a Farofa no Sofá, tanto as companhias, porque não tinha recurso nenhum, a gente usou assim, um que sabe mexer em site, outro que sabe mexer em redes sociais, outro que sabe, e aí essa força desse coletivo, porque ele é um bando onde que existe através da especificidade de cada um, sabe? Cada um contribui de uma forma. E isso faz com que ele seja coletivo, porque a gente entende que não é uma liderança que vai ser capaz de resolver sozinha um projeto, né? Antes da pandemia, vocês já usavam esse formato virtual para suas
execuções das produções, ou isso passou a ser só depois da pandemia? Isso eu vou falar bem pessoalmente, assim, mas para mim começou na pandemia, né? O meu trabalho, essas ferramentas que a gente tem hoje de transmissão, para mim eram coisas que eu nem sabia que existiam e nem passava pela minha cabeça pensar em fazer programações, fazer workshops, fazer festival através de uma plataforma online. Realmente isso entra... o Celso Cury, que é um grande produtor, um agitador, uma pessoa importantíssima na história do teatro brasileiro, ele fala que quando começou a pandemia, existiam as ferramentas que a gente começou a acessar, como Zoom, Teams e tal. Agora ele falou assim, agora que as artes descobriram essas ferramentas, a galera da tecnologia vai ter que correr para conseguir atender tudo que esse pessoal cria, porque a gente vai subvertendo a função dos aplicativos, dos softwares, né? Então, para mim, pessoalmente, é muito novo isso. Que bacana isso, essa subversão da tecnologia pelos artistas, porque é o que temos no momento, né? E você acha que essa subversão e esse formato pós-pandemia, ele permanece? Claro que vamos voltar com o teatro presencial, que, claro, é uma linguagem toda singular, temos que voltar, mas isso tudo vai permanecer e é o que possibilita também a gente ter esse intercâmbio com outros artistas, com outros produtores de fora. Então, isso veio para ficar, né, Pedro? Eu acho que veio para ficar mesmo, acho que na verdade isso tudo já existia, né? A gente já vivia um mundo onde todas essas ferramentas já existiam, já funcionavam, já atendiam outras áreas, Sim. E que de repente tem um professor da USP, Ferdinando Martins, que ele fala que, na verdade, a pandemia faz com que o teatro, que se inicie o teatro do século XXI. Né, a partir dessa referência, e é isso, o hibridismo ele vai ficar, a possibilidade de acesso, de encontro, de conexão. Né, eu teve dia de estar aqui em São Paulo, numa conversa com você, e assim, na sequência está numa conversa na Armênia, na sequência está numa conversa na Escócia, e de repente na Coreia. Então isso coloca a gente mais no mundo, né? E eu sou uma pessoa que particularmente viajo muito, isso é uma coisa que isso impactou, eu viajo muito por causa do meu trabalho, recebo muita gente viajando, isso impactou meu trabalho total, meu trabalho pessoal da Périplo, mas é isso, a partir dessas novas ferramentas, como estar em conexão, como se sentir próximo, né? Então, é isso que a gente está trabalhando dentro das possibilidades, e com certeza a gente vai seguir subvertendo mais, evoluindo mais essas ferramentas. Muito bacana. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, Pedro, e a gente volta já já. E você também. Fica aí que o Esquina da Cultura, daqui um minutinho, estamos de volta. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza.
Estamos de volta com a Esquina da Cultura, hoje com Pedro de Freitas, produtor de teatro e com ideias fantásticas, e aí que faz parte do coletivo Farofa. Pedro, conversando já um pouco no primeiro bloco, e você, a gente estava falando dessa história do híbrido, né, que esse formato virtual veio para ficar e possibilita aí que grandes produções sejam feitas no mundo inteiro através dessa tecnologia. Você também me conta um pouco mais sobre essa versão tem uma versão também, você falou da versão do Farofa do Sofá, né? Que foi sensacional, e também parece que tem outra versão, a versão de produtores, que é uma. O que seria essa versão? Então, a Farofa é o núcleo de produtores que responde, que cria ações conforme o nosso desejo, conforme o que a gente quer falar, o que a gente quer escutar e onde a gente quer crescer. E a Farofa tem esse caráter de querer crescer junto com muita gente, né, aproximando. E a gente, nessa situação da pandemia, a gente começou a pensar que a gente queria compartilhar, na verdade, a gente queria encontrar outros produtores para pensar como que a gente vai seguir o nosso trabalho da produção. E aí ele é um público-alvo desse, né, o foco desse trabalho é um encontro de produtores, onde a gente vai sentar e vai conversar sobre o que a gente planeja para o futuro, sobre o que a gente espera para o futuro. Tanto na nossa relação com o trabalho, então assim, aonde que a gente coloca em primeiro lugar a questão do dinheiro, onde a gente coloca o lugar do cuidado, onde a gente coloca a continuidade, a manutenção, não só das produções, mas de todas as vidas, de todas as equipes, de todas as pessoas que passam por ali. Então, a ideia dessa farofa para produtores é justamente um encontro para que possamos pensar futuros em produção dentro dessa ideia do produtor como uma pessoa ativa, uma pessoa que tem uma função que também é criativa, também é propositiva. E vocês têm uma periodicidade de encontro, uma agenda de encontros, ou isso é feito de uma outra maneira? A farofa é que nem um glazer, né? Ela explode quando assim, a gente passa muito tempo conversando, tendo ideias, a gente se encontra, se junta muito forte no período de realização de uma farofa, depois a gente volta para a vida normal e já vai aquecendo essa panela de pressão, assim. E aí tem uma hora que a gente fala assim, bom, agora é hora da gente, então, colocar esse tema em debate, colocar essa amostra. Ele sempre é uma coisa que provoca a gente mesmo e ele vem de uma explosão, assim, né? A farofa, ela é uma erupção. E ela tem um caráter que eu falo que ela é polimórfica. Então, assim, ela tem um formato de mostra presencial, teve um formato de uma mostra digital, criou um seminário internacional, depois esse seminário foi replicado em outros, eu falo replicado, mas ele nunca é da mesma forma, com outro festival no Piauí, e agora vem essa farofa dos produtores, que é uma farofa totalmente... Não tem espetáculo, não tem nenhum aspecto performativo, e sim um espaço de reflexão e compartilhamento. E aí, dentro dessa agenda toda, desse encontro todo, com certeza surgem vários temas, né? Espetáculos com vários temas. Deve se abordar de tudo, né, Pedro? Então, é isso que a gente vai saber quando ele acontecer, porque também o que a gente quer, a proposta é criar um evento onde os conteúdos se desenvolvam a partir daquele momento com as pessoas que estão ali, que trazem as suas percepções e a gente compartilha isso. Então, assim, o resultado dessa farofa, assim, não é um ciclo de palestras, não, é realmente um espaço, eu falo que é uma assembleia, é uma grande assembleia onde discutiremos temas, conversaremos temas, talvez a gente se distribua em grupos para desenvolver temas específicos, mas é isso, o que a gente vai sair dessa farofa, o resultado final dele, ele é o resultado dessa cooperação em conjunto.
E os produtores que querem participar da Farofa, tal, como é feito essa participação? Como que vocês resolveram isso? Sim. A gente. Bom, ele é aberto, né? Ele é aberto para o país inteiro, para pessoas que trabalham aqui no Brasil, e vai ter, através do nosso site, www.farofa.com.br, farofa com 2 Fs de off no meio, a gente vai lançar um chamado, um convite, e as pessoas podem se inscrever através do site. Para as pessoas terem mais informações, elas podem seguir nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Essa inscrição é feita pelas redes sociais, também, ou só pelo site? Ela é feita pelo site, as pessoas podem acessar os links de inscrição, que ainda não estão disponíveis, vão estar disponíveis a partir do mês que vem, mas, desculpa, elas vão estar disponíveis esse mês ainda, mas a gente vai divulgar as datas através das redes sociais. Tem um período para se inscrever? Tem um período para se inscrever, e ele vai ser do dia, eu vou confirmar aqui para você, preciso consultar, né? Eu tenho aqui, de 3 a 9 de maio de 21, é isso? É isso mesmo, 3 a 9 de maio, exatamente. Aí as pessoas se inscrevem de que forma? Tem alguma coisa para preencher? É um formulário bem simples, não é uma coisa que tem seleção, ela vai ser, vai ser por ordem de inscrição, por isso a gente também reservou um período específico de inscrição, para que as pessoas possam saber, se organizar e saber que ele é o período de inscrição, entender o evento, a proposta, para ver se é o que ela quer participar ou não quer participar, né, porque são 100 vagas. Por um lado é bastante, mas pelo tamanho das outras coisas da Farofa, a gente ficou sempre muito surpreso com a quantidade de público que a gente teve. Então, por isso, a gente limita agora a quantidade de público, mas para poder acolher melhor, para poder criar realmente esse espaço de troca e não ficar o objetivo não é uma coisa que seja de milhares de pessoas. Eu ia te perguntar isso agora, você já respondeu, se há um limite de inscrições, né? Porque vocês devem receber muita gente mesmo, né? Sim, nos projetos a Farofa tem uma coisa que é engraçada, porque como ela surgiu como uma explosão de um geyser, assim, geyser é aquela água, né, que sai do solo, assim, quando esquenta muito debaixo da terra, tem umas regiões que tem aquele jato de água que explode, assim. Mas, normalmente, quando isso acontece, quando a Farofa é anunciada, causa uma comoção muito grande nas pessoas que ficam sabendo, produtores, artistas, e a nossa tendência é fazer com que caiba todas as pessoas que estão participando. Isso foi assim nas nossas outras ações. E nessa, por enquanto, a gente prevê 100, mas dependendo de como for, sei lá, por enquanto são 100. Aumenta esse caldeirão aí, porque vai ficar grande. Né? Mas, Pedro, sim. E você que é um homem que vive de produção, claro que você também está envolvido aí internacionalmente, mas como é que está essa área no Brasil nesse momento de pandemia e com esse governo que está aí, com tantos problemas aí para a cultura? Como é que está sendo para você viver nesse contexto? Olha, essa pandemia coloca em xeque tudo na nossa sociedade, né? No primeiro momento você vê que todo mundo ficou no mesmo lugar, países, funções, profissões, e aí é claro que com o andamento disso, quem está melhor estabelecido socialmente se recupera mais rápido, e quem é menos estabelecido socialmente afunda cada vez mais, e com as políticas que a gente tem aqui nesse país, isso é nítido, né? A gente consegue ver isso claramente. Como eu falei lá atrás, a gente precisou se reinventar. A gente que trabalha com uma arte que é presencial, a gente precisou olhar para uma coisa que já estava pertinho da gente, que é essa questão digital, que a gente comentou também.
mas isso fez com que a gente estudasse e começasse a aprender muitas outras coisas para que a gente pudesse criar eventos que não são ideias que são para substituir o teatro, mas que é uma outra forma de acesso ao público. O teatro a gente quer continuar a fazer. A gente, por não ter política pública, a gente tem que se juntar, e a Farofa ela é um pouco o resultado disso. A gente se juntou assim, porque a gente entende que num coletivo a gente consegue ir mais longe, a gente consegue andar mais junto quando a gente está de braço dado. Então, nisso, a gente, né, dentro dessa ideia de um trabalho que seja menos hierarquizado, mais colaborativo, preocupado com questões que estão com questões sociais, questões de gênero, questões de acessibilidade, questões de racismo, assim, com muita... A gente vai, assim, vendo todas essas questões e se transformando pelo contato um com o outro. E isso é o mais rico, e isso, assim, já era uma coisa que acontecia antes da pandemia, mas eu acho que a pandemia fez com que isso inflasse essa percepção, essa consciência um pouco sobre esses temas todos. A gente se reinventa e a gente vive disso, então a gente busca formas de viver disso, seja através da monetização do YouTube, seja através dos ingressos vendidos nas plataformas digitais aqui para acesso de coisa no YouTube. A gente está criando, inventando formas, mas até aí isso não é uma novidade da pandemia. Isso, na verdade, a pandemia dificulta mais, mas a gente continua buscando meios de existir, porque a gente já há muito tempo não tem, ou em termos de política no Brasil, a gente tem poucos exemplos. Vocês também procuram iniciativa privada? Também faz parte dessa busca? A gente está para todo mundo. A gente tem para todo mundo, porque assim, seja iniciativa privada, seja iniciativa pública, a iniciativa privada, através das leis de incentivo, elas usam um recurso que foi gerado é uma política de Estado. Infelizmente, é a única que transmite para a empresa privada a responsabilidade de uma coisa que o Estado deveria tratar diretamente. Então, sim, o mundo privado ele é super bem-vindo, e as artes e o teatro têm muito a agregar, sempre tem, inclusive é o que está fazendo com que, né, desde o começo da pandemia, toda a produção cinematográfica, o cinema, as séries, todas as lives musicais, isso, na verdade, que deu suporte para que as pessoas pudessem ficar em casa, né, para muitas pessoas. Ainda bem que estamos num contexto, numa época em que temos a tecnologia. Imagina numa pandemia no século XVIII, XIX, enfim, como foi para os artistas, né, para a área cultural, não poder levar arte para o humano, para as pessoas, porque é ela que nos salva, junto com a ciência. Que bom que existe a Farofa para que a gente possa ter também todos esses produtores envolvidos, né, com a arte, para nos trazer espetáculos virtualmente, mas com certeza o teatro vai voltar, e também vocês voltam com ele também, né? E eu queria te parabenizar pela Farofa, por esse coletivo tão importante, por essa resistência tão necessária nesse momento ainda de pandemia. Parabéns pelo seu trabalho. Quero te dizer que foi uma honra recebê-lo aqui no Esquina da Cultura, e nos traga sempre novidades. Vem para cá a hora que você quiser, as portas estão abertas aqui, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com você, e quando eu trago a minha fala, na verdade é uma fala aqui de muita gente, né, de todas essas pessoas envolvidas diretamente, e também pessoas que estão envolvidas indiretamente, e espero inclusive que a minha fala represente, o intuito é que ela represente, mas espero que ela tenha representado a todo mundo que está envolvido no projeto. E é isso, eu parabenizo meus colegas, e a nossa ideia da Farofa é essa do bando. No bando a gente consegue se juntar, né? Enquanto a gente tem cada um com a sua função, tem um que
corre mais, tem um que nada melhor, tem um que sobe em árvore melhor, e aí a gente, nessa vida selvagem que a gente tem, a gente junto consegue ser uma coisa, e essa coisa ela acaba resplandecendo mesmo, até na beleza da gestão dela e das ações que ela faz. Nada como compartilhar, que eu acho que essa é a grande palavra mesmo desse século, né? Quanto mais a gente compartilhar, quanto mais juntos, quanto mais grupos nós formarmos, quanto mais cabeças juntas pensando, mais longe a gente chega, e é uma forma também de levar a arte e não deixar a arte morrer nunca, porque sem ela a vida não tem graça nenhuma, não é mesmo? É isso. Não tem por onde, não tem onde matar a arte, não tem onde matar a ciência, porque arte e ciência, na verdade, elas estão no mesmo lugar, né? Se a gente pegar, sei lá, Michelangelo, a gente pega, né? É uma coisa só, e é a curiosidade do homem, é o desejo do ser humano em ser Deus, na verdade, em descobrir Deus. Então, arte não vai acabar nunca, ciência não vai acabar nunca, porque o nosso desejo de entender o nosso mundo e de representar o nosso mundo não vai acabar nunca. Claro, e de transformar também o nosso mundo, né? De fazer com que as pessoas reflitam sobre vários temas, vários assuntos, e também uma forma de contar história da sua época, né? Do que está se passando, né? Essa pandemia, com certeza, vai ter muita história aí surgindo para contextualizar esse momento dentro da arte. Pedro, foi um prazer grande recebê-lo aqui no Esquina da Cultura. Muito obrigada pela sua presença, gratidão, e estamos aqui a seu dispor sempre que desejar. Obrigada, querido. Sucesso para você e para a Farofa. Obrigado, tchau, tchau, tchau. Tchau. E eu me despeço de vocês que estiveram mais uma vez comigo aqui no Esquina da Cultura, nessa esquina onde tudo acontece. Estaciona aqui que você vai ter todas as manifestações culturais, tudo que está acontecendo no mundo da cultura, desses projetos lindos, maravilhosos, né? Muito bom estar com você sempre. Aliás, fazemos tudo isso para você. Portanto, até o nosso próximo encontro, terça-feira que vem, às 13 horas, aqui pela sua bcctelevision.com. Um beijo no coração de todos. Tchau.